Olá! Hoje nós estamos saindo de uma história de cerca de 2000 anos atrás para um tour pela Disney. Partiu nos bastidores da Disney os segredos do sucesso da mais poderosa empresa de diversões do mundo inteiro. Tom Conalan é o autor desse livro. Vamos lá? O líder, relatado na história desse livro, chamado Morty, ele gosta de mostrar aos empresários como elevar os seus negócios a um nível superior com os melhores. Aqui nós temos 7 lições e nós vamos passar com vocês o passo a passo de cada uma delas. O grupo que nesse momento aprende com Morty fica conhecido como a Gangue dos 5. Lição 1. Concorrente é qualquer empresa com a qual o seu cliente o comparará. Ou seja, se na sua empresa você faz ligações, o seu cliente o comparará com todas as empresas que trabalham com ligações. Sejam melhor. Lição 2. Fantástica atenção aos detalhes. Ou seja, a Disney injeta dinheiro em qualquer coisa que afete a experiência dos seus convidados. Clientes. Um exemplo? Lá na Disney tem postes onde são presos os cavalos. E nesses postes existe um ganchinho. Esse gancho passa pela pintura todas as noites, para que no outro dia sempre pareça um parque novo. Lição 3. Todos mostram entusiasmo. Ou seja, durante o seu tour pela Disney, cada convidado terá pelo menos 60 oportunidades de contato com algum membro do elenco que será agressivamente gentil. Todos os membros do elenco estão orientados a parar o que estiverem fazendo, se possível, para atender alguma necessidade de algum convidado. Quer um exemplo? Num determinado momento durante o passeio no parque, uma criança estava com o seu sorvete. Mas no brinquedo que ela iria entrar, não era permitido o sorvete. E então um membro do elenco, vendo essa situação, se ofereceu para segurar o sorvete. Porém, a brincadeira ali naquele momento da criança levaria vários minutos. Com certeza, quando ela retornasse, o sorvete já não estaria mais firme. E então, quando a criança desceu do brinquedo, lá estava um membro do elenco com o sorvete. O mesmo? Não. O que ele havia providenciado pouco tempo antes de a criança descer do brinquedo. No livro existe uma frase que diz o seguinte: aquilo que você faz ressoa tão forte sobre a sua cabeça que eu não consigo ouvir as palavras que você pronuncia. Lição número 4. Tudo mostra entusiasmo. Um exemplo? Sabem o carrossel? Todas as partes do carrossel lá da Disney que seriam pintadas de dourado, na verdade, foram pintadas com uma tinta, com um pó à base de ouro 23 quilates. Sabe mais? Embaixo do parque da Disney existe no subsolo o local onde os membros do elenco se arrumam. Sabe por quê? Porque eles não podem passar com a sua fantasia por determinado local que não condiz àquela fantasia. Cada fantasia é feita para ser usada em determinado ambiente. E não pode misturar. Sabe por quê? Porque não orna. Lição número 5. Múltiplos postos de escuta. Você foi na Disney, falou um monte de besteira lá, é? E acha que te escutaram? Na verdade, esses postos de escuta são os 45 mil membros do elenco, que estão a todo momento ouvindo o que os convidados dizem e como melhorar o atendimento. Uau! 90 mil ouvidos, ouvindo o que é necessário mudar. Você já ouviu falar no pó mágico da Sininho? Nada mais é do que a atitude positiva dos membros do elenco que acabam
motivando e contagiando os convidados. Quer um exemplo? No dia 4 de julho, um casal estava comemorando 10 anos do seu enlace matrimonial. O esposo havia esquecido de fazer a reserva para o jantar. E lá estava ele pedindo desculpas à sua esposa. Um membro do elenco passou naquele momento, ouviu o pedido de desculpas do esposo, foi até a recepção e pediu que a próxima mesa fosse reservada para eles. Os que estavam na frente, na fila? Então, eles foram comunicados do que havia acontecido logo depois que o casal tomou posse da sua mesa. E eles se sentiram felizes de poderem participar do esquema. Lembra o pó mágico? Então, que contagia, o pó mágico da Sininho? Então, acabou contagiando os outros convidados. Lição 6. Recompensa, reconhecimento e comemoração. Uau! Lembra as histórias que eu contei do sorvete ou da mesa de jantar? Os funcionários que proporcionaram, os membros do elenco, como são conhecidos, que proporcionaram esses momentos aos convidados, são elogiados. As histórias ficam relatadas nas paredes para que outros membros do elenco possam se inspirar também. E eles concorrem a prêmios. Existem 3 tipos de feedback comentados no livro. Um dos tipos é o positivo, é aquele que reforça a sua atitude positiva. Existe o negativo, que é na intenção de punição. E também existe a ausência de feedback. Uau! Isso é trágico, porque leva à extinção de atitudes positivas. Lição número 7. Todas as pessoas são importantes. O autor do livro menciona o momento em que sua máquina de escrever estragou. Uma das teclas, apenas uma. Quando ele pensa que não é importante, ele se lembra da sua máquina e o quanto aquela peça fazia falta. E uma das frases que ele menciona no livro é a seguinte: sou necessário e as pessoas precisam de mim. No final do tour pela Disney, um da gangue dos 5, conhecido como Dom, conta a experiência que teve no ginásio com o seu técnico de futebol americano. Ele relata que ele não era o melhor jogador, também não era o mais talentoso, mas que ele também ficava a maior parte do jogo no banco de reservas, mas às vezes jogava. E ele relata que num dos treinos, o técnico mandou parar tudo. Chamou os jogadores para uma conversa. E ele disse: sabem, não adianta, vocês não vão vencer, porque vocês não estão apaixonados. Estar meramente interessado em vencer não é suficiente. E ele disse mais: sabem, eu tenho a intenção de vencer a maratona de Boston, mas eu nunca vou vencer, porque eu não me dedico a ela, porque eu não estou suficientemente apaixonado por ela a ponto de vencer. Hoje eu vejo aqui nesse campo apenas um jogador apaixonado. E esse jogador está escalado para o jogo de sexta-feira, porque no próximo jogo eu só colocarei em campo aqueles jogadores que estiverem apaixonados. Eu prefiro ter um jogador apaixonado no campo do que 40 meramente interessados. Naquela sexta, eles venceram o jogo de 35-6. 7 lições aprendidas aqui você pode usar na sua família, você pode usar no seu emprego, nos seus estudos, na sua vida cristã. Leia o livro e leia também as notas finais. Não estão relatadas aqui,